Bom dia, meus irmãos. Graças e paz a todos. Em nome de Jesus, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo número 2. Nós estamos dando então continuidade à nossa série de mensagens. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E hoje nós vamos tratar acerca de uma igreja e se a teologia da prosperidade pudesse mudar, ele riscava essa igreja da Bíblia deles, não? Mas para nós, louvado seja Deus, que tudo foi escrito para o nosso ensino, para a nossa repreensão e para a nossa educação na justiça, amém? Apocalipse capítulo 2, verso 8 ao 11. O título da mensagem é: Seja fiel até a morte. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmina escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Amém? Não tenha medo. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Senhor Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua, e que o Senhor me use como instrumento da tua graça, em primeiro lugar, perdoando os meus pecados. Em segundo lugar, que eu seja um instrumento da tua graça para edificar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguma vez você já parou para pensar que as tribulações e sofrimentos que nós passamos, ele está debaixo do plano soberano de Deus? Ou você olha as tribulações, as provações, as aflições, você diz assim: a capeta, a diabo. Será que você glorifica a Deus dizendo assim: Deus, eu quero glorificar o teu nome pelo sofrimento que eu estou passando? Você já parou para pensar em fazer essa oração diante das lutas e adversidades pelas quais você passa? Porque essa carta à igreja nos mostra, que o recado do Senhor Jesus para aquela igreja não era de repreensão. Você vai ver que é um recado de um elogio, O Senhor Jesus, ele está só dando um recado para a igreja, dizendo assim: eu quero elogiar vocês pela maneira como vocês estão sofrendo por amor do meu nome. Ou seja, você não vai ver uma igreja reclamando, você não vai ver uma igreja murmurando, você vai ver uma igreja perseverando, apesar da extrema perseguição e tribulação pela qual estava passando. E tudo isso, a Bíblia diz que Deus usa até mesmo as tribulações e as provações desta vida para cooperar para o nosso bem. Por isso, nessa mensagem de hoje pela manhã, eu queria tratar um pouco sobre como era essa igreja, aonde a igreja estava inserida, e que lições o Senhor nos ensina através desta igreja. Em primeiro lugar, então, como era a cidade de Esmina. Você vai ver aí, então, que o texto diz, então, diz assim, na minha versão, que eu estou usando, a Nova Almeida atualizada. O texto diz, então, que ao anjo da igreja em Esmina. Então, a cidade de Esmina, irmãos, era conhecida, era uma cidade famosa da Ásia, era uma cidade rica, era uma cidade próspera. Para vocês terem uma ideia,
era como os seus prédios, não é? Que quando brilhava o sol da manhã, aqueles prédios que eram feitos de mármore, eles brilhavam, e ao redor, como era uma ilha, formava assim uma coroa, né? Quem via do alto, conhecido então como do alto do Monte Pardos. E Esmina, ela se gloriava, né? A cidade se gloriava, né? Por ser essa cidade rica, era uma cidade portuária, e ela só perdia, né? Para Éfeso, né? Dentro do seu esplendor, riqueza, né? E opulência. O texto também, dentro da cidade de Esmina, existia uma grande colônia de judeus, né? que haviam se espalhado. Para quem já estudou aí acerca da diáspora, depois você pode colocar no Google e saber o que foi a diáspora. Então, esses judeus se espalharam ali, então, toda a Ásia, e formavam as sinagogas, né? Só que esses judeus, eles eram hostis, né, à igreja cristã, por isso que foram chamados por João aqui, né, não como descendentes, porque os judeus se gloriavam, né? Diz, olha, eu sou descendente de Abraão. Aí ele diz, não, vocês não são descendentes de Abraão, vocês não são filhos de Abraão, vocês são sinagogas de Satanás. Na cidade de Esmina também existiam vários templos, né? Era um verdadeiro panteão: Zeus, Afrodite, Apolo, Esculápio. Só que nesse panteão existia então um templo que era exclusivo da cidade de Esmina, que era a deusa Roma. Ou seja, nesse templo havia uma adoração, podemos dizer, dentro daquele grande panteão, uma adoração ao imperador. E isso foi criado no ano, se não me engano, no ano de número 26, né, através do imperador Tibério, né, que Esmina fazia então, né, com que esse templo, todos os cidadãos, as autoridades, faziam com que viessem adorar. Era prazer de Esmina mostrar a todos da província de Roma que ela era fiel ao imperador, e ela adorava, queimava incenso ao imperador. Eles gostavam de fazer isso, né? E César então era tratado como um deus, e todos os anos, todos os cidadãos da cidade de Esmina eram convocados, né, para adorar a César e dizer publicamente que César era o único Deus. Por isso então, né, cada pessoa que se recusasse da cidade de Esmina a adorar o imperador, veja que não é a Zeus, nem a Afrodite, nem a Apolo, esses escapavam, mas quem não adorasse ao imperador era açoitado publicamente, seus bens eram confiscados, ele era preso, né, e sentenciado à morte. Então você vai ver que foi dentro dessa cidade rica, né, populosa, né, que surgiu uma igreja para exalar o bom perfume de Cristo. Porque o nome Esmina justamente significa isso. O significado do nome Esmina é perfume caro. E o termo Esmina, ele advém de uma árvore que se arranca a casca, se esmaga a casca para extrair o bom perfume. O que estava acontecendo então na cidade de Esmina é que estava uma igreja fiel ao Senhor sendo esmagada diante da tribulação, pressão que ela estava passando, mas quanto mais esmagava, mais exalava o bom perfume de Cristo. Por isso, meu irmão, e Paulo falou sobre isso, né, quando ele vai falar diante da oposição que ele tinha contra os judaizantes, né, quando perseguia. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, do verso 14 a 16, ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo.
tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com os que estão se perdendo, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. E é dentro desse contexto de perseguição que Paulo vai mostrar na igreja de Corinto, ali então, como era esse bom perfume. A ideia aqui, irmãos, na 2 Coríntios que Paulo usou, era a ideia de um general, que ele era vitorioso em batalhas. E esse general, quando ele ia receber, né, quando ele ia entrar em Roma, ele iria receber todos os elogios, né, que Roma iria dar, que o imperador ia dar àquele general pela conquista, pela sua vitória. E havia então também, né, até uma coroa, né, reservada para aquele general. Quando ele entrava na cidade, as mulheres, né, lançavam rosas, né, várias rosas, e enquanto se caminhava nessas rosas, se exalava o perfume. A questão é que, para um general conquistador vitorioso, aquele perfume era um perfume de vitória. Só que para os conquistados que iriam morrer no Coliseu Romano, que eram cativeiros, né, que eles iam andando, o cheiro era o mesmo, mas era caminhar para a morte. Ou seja, para quem conquistou, vida, mas para quem ia morrer, cheiro de morte. Por isso, meu irmão, há uma lição para nós aplicarmos as nossas vidas nesse ponto aqui. Primeiro, assim como Esmirna, mesmo que sejamos esmagados pelas opressões e perseguições deste mundo, você foi chamado por Deus para exalar o bom perfume de Cristo. Por isso que mesmo que nós venhamos a ser esmagados, né, o Evangelho, ele tem que ser como um bom perfume dentro de nós, exalando, né, sendo escolhidos por Deus para exalar, para anunciar a todos os povos que vai estar se cumprindo a vontade de Deus, para aqueles que vão receber vida e para aqueles que não vão receber vida, que vão morrer eternamente. Porque mesmo aqueles que vivem para a vida eterna, mesmo aqueles que morrem sem Cristo, mas o Evangelho vai estar cumprindo o seu propósito, exalando o perfume de Cristo. E aquela igreja, por isso que aquela igreja ela não tinha medo de evangelizar, né? E até é um recado do Senhor: continue firme, não tenha medo. Mas por quê? Porque às vezes nós somos tentados a ter medo da opressão ou da vergonha, né, de evangelizar. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de proclamar tão grande salvação, porque o nosso general, que é Cristo, já nos adentrou com nós, Ele caminha conosco, Ele já deu a vitória. Por isso que esse Evangelho é vitória na certa, porque você tem um Deus caminhando com você. Esmirna entendeu isso, por isso que para Esmirna era uma palavra de conforto, era uma palavra de conforto, era uma palavra de consolo. Mas por quê? Porque o Senhor da igreja está no meio da igreja, o Senhor dos exércitos sempre nos conduz em triunfo. Não importa como era a cidade. Talvez você venha olhar: mas pastor, como é Pedra Branca? Não sei como é Pedra Branca. Pode ter todos os seus problemas, pode ter todas as suas adversidades, pode ter todas as suas barreiras. Mas quando nós saímos hoje à tarde para evangelizarmos, saiba disso: o Senhor dos exércitos já está indo à frente, e é Ele que nos conduz em triunfo. A palavra do Senhor, então, no verso de número 9 e 10, né, mostra agora se aquela cidade, né, era rica, né, opulenta, né, mas era uma cidade corrompida pelo pecado, né. O texto também nos diz como era ser cristão na cidade de Esmirna. Veja, irmãos, que não era fácil, era sofrido, atribulado e perigoso, né? A carta da igreja de Esmirna, então, você vai ver que é um elogio de perseverança, né?
Porque enquanto a cidade se orgulhava do seu esplendor, riqueza, beleza e popularidade, a igreja carregava as marcas de uma igreja viva e verdadeira, apesar da profunda pobreza. Não sabemos, irmãos, quando essa igreja foi fundada ali na cidade de Esmirna. Não tem registros na Bíblia quanto a isso. Alguns historiadores, e aí eu não posso afirmar, segundo uma tradição antiga da igreja, essa igreja foi implantada por Paulo durante então a sua terceira viagem missionária, ali quando ele estava em Atos capítulo 19, verso 10, quando ele estava ali então na Ásia, na Bitínia, ali então evangelizando por volta do ano 53, mas não tem nada confirmado. Mas lembre-se, você vai ver uma igreja sofredora. Quando ele diz aqui no verso de número 9, quando ele diz assim, conheço a tua tribulação, pobreza, você vai ver que os sofrimentos, alguns dos sofrimentos que a igreja de Esmirna enfrentou. Primeiro sofrimento, conheço a tua tribulação. Nessa época, aqui quando João estava escrevendo essa carta, o imperador era Domiciano, conhecido como Segundo Nero, Ele era covarde, louco e cruel. Domiciano, ele soube porque havia uma resistência na Palestina quanto ao imperador e a adoração ao imperador. Ele descobriu que dentro da história judaica havia um menino que tinha sido nascido na Judéia, da linhagem de Davi, e que reinaria sobre todo o mundo. Quando ele soube disso, ele começou então uma perseguição implacável contra os cristãos sobre todo o império. Por isso que a morte aos cristãos se alastrou então como fogo num campo de palha. E aí você pode dizer assim, pastor, mas aquela igreja estava passando pela tribulação, e quando nós pensamos no livro de Apocalipse, nós vamos passar pela tribulação? Talvez você não creia como eu creio. Você tem toda a liberdade de crer ou não, mas eu creio naquilo que o Senhor Jesus disse acerca da grande tribulação, lá em Mateus capítulo 24, versos 29 e 30. É o Senhor Jesus quem diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, depois da tribulação, e não antes, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder. A promessa aqui é a seguinte, meu irmão: Jesus vai voltar, amém? Mas enquanto ele não volta, a igreja passa pela tribulação, e essa tribulação ela vai se intensificar, mas tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus, pastor, mas enquanto nós estamos aqui, enquanto nesse momento de tribulação, o que é que nós temos que fazer? Fazer o que está escrito lá em Atos 14, 22, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. O que Jesus está fazendo com aquela igreja, irmãos, foi o que ele ensinou aos seus discípulos. Eu quero fortalecer vocês, quero dizer a vocês que vocês vão passar por tribulações, mas o Senhor da igreja está aqui para fortalecer vocês, para que você persevere, para que você não desista, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas veja que tem uma segunda coisa daquela igreja, do sofrimento: conheço a tua pobreza. Cristãos, irmãos, que eram perseguidos na cidade de Esmirna, uma vez que eles eram pegos, eles sofriam o exílio, os seus bens eram confiscados pelo Estado, e eles eram presos, ou muitas vezes
lançados fora. E o termo que João usou aqui, o termo grego significa pitocheia, que significa pobreza extrema. Quantos aqui só tem uma roupa no seu guarda-roupa ou na sua mala? Uma roupa, só uma roupa. Como um mendigo que só tem uma roupa. Isso é pobreza extrema. Pobreza extrema, irmãos, é quando você não sabe o que você vai dormir com fome, não sabe se vai tomar café da manhã. Quando aparece a oportunidade de tomar café, e você vai chorar porque a sua família não vai ter o que comer no almoço, porque a cidade onde você mora não quer você. E se você for pego na rua sem querer adorar a César, você vai ser morto. Diante dessa pobreza extrema, que o Senhor da igreja diz assim: eu conheço a tua pobreza. E aqui é maravilhoso. Primeiro, pobreza, irmãos, não é sinal de maldição. E ser rico não é sinal de vitória. Porque a pobreza muitas vezes será a marca do preço do discipulado. O Senhor Jesus, ele mesmo disse, lá em Lucas capítulo 14, verso 33, quando alguém diz assim: Senhor, eu quero te seguir. Ele diz assim: as raposas têm suas covas, as aves do ninho os céus, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Isso é pobreza extrema. Sabe o que é pobreza extrema? Jesus está dizendo assim: as raposas têm uma casa onde podem descansar, eu não tenho. As aves dos céus têm um ninho que possa abrigar, nem ninho para eu me abrigar eu tenho, porque descanso algum eu tenho, porque eu não consigo nem repousar. Esse é o preço para quem quer seguir Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, ele diz: qualquer um que não renuncia a tudo não pode ser merecido. Às vezes você acha que pobreza, esse é o problema da teologia da prosperidade. Às vezes você quer identificar, diz: mas eu ando de ônibus, eu sou pobre, nasci pobre, eu queria jogar na Mega Sena, eu queria ser rico. Se eu jogasse na Mega Sena e ganhasse, eu ia comprar logo um ônibus por Desperta Nordeste. Está vendo aí? Aí Deus diz assim: eu conheço a tua pobreza, vai ficar pobre, jovem. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Você talvez não entenda isso. A questão diante de Deus não é se é riqueza ou pobreza. A questão é que aquela igreja, apesar da pobreza, continuava sendo fiel ao Senhor. A questão não é o quanto você tem, é o quanto você é fiel a Deus diante das provações pelas quais você passa. Mas tem um outro sofrimento que a igreja estava passando. No verso 10: o diabo está para lançar algum de vocês na prisão. Veja que uma vez que o Estado ali em Esmina desejava demonstrar a sua lealdade ao imperador, cristãos que não negavam a sua fé, eles eram presos, e a prisão em Esmina não ficava superlotada como no Brasil. Não se engane, em Roma, por causa do imperador, não havia superlotação, sempre tinha vaga, estava disponível, porque era provavelmente entrando hoje, amanhã sendo torturado e depois de amanhã morto. O texto nos mostra então que esses irmãos, eles eram torturados e mortos. Um mártir da igreja, conhecido como Policarpo, bispo da igreja de Esmina, no ano 56, e muito provavelmente membro da igreja nos tempos de João, na sua juventude, historiadores como Tertuliano escreveu o seguinte, John Stott narra a morte de Policarpo da seguinte maneira: o responsável por seu martírio o incentivou a se retratar. Policarpo, que mal poderá lhe fazer dizer que César é o Senhor?
Que mal poderá fazer você oferecer sacrifícios ao imperador? Policarpo se recusou, ao chegar. Ele foi empurrado bruscamente para fora da carruagem, caiu, e foi levado perante o procônsul na arena de Esmina, que se dirigiu a ele. Ele disse assim: pense na tua idade, rapaz. Ao invés desse sofrimento que você está passando, você pode aliviar o seu sofrimento, e amaldiçoa Jesus e declara César como Senhor. Resposta de Policarpo: por 86 anos eu tenho servido e ele nunca me faltou. É engraçado, né, irmãos? Mas quando uma pessoa numa extrema pobreza olha para os céus, diante dos seus avós, e diz assim: 86 anos nunca me faltou. Você entendeu agora que você está numa pobreza extrema e no seu testemunho dizer assim: nunca me faltou. Como então poderei blasfemar contra o meu rei que me salvou? Procônsul então resistiu: jura pela fortuna de César, eu tenho feras, se você não mudar de ideia, eu lançarei você a elas. Aí Policarpo: vem, pode mudar as feras, E o texto diz assim, que o procônsul diz assim: já que você menospreza as feras, eu farei queimar no fogo, a menos que mude a sua atitude. Quando o procônsul disse isso, os judeus foram os primeiros a procurar lenha, trazer feixe de lenha para que Policarpo fosse queimado, e acenderam a fogueira com ele lá pendurado. Começou a vir um vento forte, que queimava ele, mas não queimava por completo. A dor por queimar era tão grande que um dos oficiais romanos pegou a lança e o matou por pedra, diante do grande sofrimento que Policarpo passou. Por isso, meu irmão, aqui tem uma segunda lição. A pobreza, sofrimento, perseguição, muitas vezes vai fazer parte para que nós venhamos a nos identificar com o Senhor da igreja. Muitas vezes vai nos identificar com o Senhor da igreja, porque Jesus está dizendo assim: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. E a igreja diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor conhece. Isso é intimidade, é relacionamento. Jesus, irmãos, deu à igreja o privilégio de crer nele para a salvação, mas também deu o privilégio de sofrer pelo seu nome. Isso é um privilégio, sofrer pelo nome de Cristo. Então você diz: mas pastor, aonde está isso? Paulo escreve lá, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque vocês receberam a graça, isso é graça, viu? De sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Obrigado, minha jovem. Vem aqui, valeu? Então, meu amado irmão, veja que o elogio daquela igreja era porque a igreja, pela graça, não foi a igreja de Éfeso, não foi a igreja de Laodiceia, não foi a igreja de Sardes, nenhuma das igrejas. O único privilégio foi para Esmina, dado a ele pela graça, pelo seu Senhor, porque isso que estava acontecendo nos mostra que fé e sofrimentos são privilégios dos verdadeiros cristãos que estão sendo trabalhados pelo Deus Todo-Poderoso. A mensagem triunfalista da igreja gospel de hoje é: pare de sofrer. Aí Jesus diz assim: eu te dei o privilégio de sofrer pelo meu nome. A mensagem triunfalista é: você foi feito para ser cabeça e não cauda. A mensagem de Jesus para a igreja: eu coloquei você por outro meio, vai ficar aí sofrendo, sendo rejeitado por todos. A
notícia da igreja hoje é: eu quero de volta o que é meu. A mensagem de Jesus para a igreja é: você não tem nada, porque o Cristo da igreja age para o nosso bem. Por isso, irmãos, foi isso que aconteceu com o nosso Senhor. Embora sendo rei, rei dos reis, tornou-se pobre, foi rejeitado, caluniado, açoitado, preso e morto. Esmirna está se identificando com o seu Senhor. Por isso, Jesus mesmo disse: no mundo tereis. O discípulo não é maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu Senhor. Se o mundo perseguiu a Cristo, perseguirá também você. Por isso, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aqui vem uma aplicação. Você é daquelas pessoas que tem vergonha de falar de Jesus em sua família, no seu ambiente de trabalho, na faculdade? Eu conheço alguns que dizem: aqui é para a direita, para a esquerda. Mas quando está em casa ou na sua igreja local, pastor, eu não vou falar de Jesus não, porque eles vão me perseguir. Na faculdade, se eu falar de Jesus, eu vou ser ridicularizado, eu vou passar vergonha, né? Serei perseguido, os professores vão me perseguir. Se eu falar de Jesus no meu ambiente de trabalho, eu vou perder meu emprego. Esmirna, irmãos, era uma igreja sofredora, não porque fazia concessões, nem com o pecado, nem com o mundo, mas ela era fiel ao Senhor. Não tenha receio de ser perseguido, não tenha vergonha de ser cristão. Pregue a palavra e dê bom testemunho, em nome de Jesus. Amém? Falei sobre a cidade de Esmirna, falei sobre a igreja de Esmirna. Agora eu quero falar sobre Jesus, o Senhor da igreja de Esmirna. No verso 8 diz assim, estas coisas diz o primeiro e o último. Jesus, ele é o alfa e o ômega, o Senhor da igreja é o nosso Rei eterno. Por isso, meu irmão, o Deus da igreja, o Deus da nossa igreja, ele não tem princípio nem fim de existência, né? Mas ele permanece sacerdote para sempre. Não tem mais as tribulações, as adversidades, os inimigos da cruz de Cristo, porque a palavra do Senhor nos diz que nada pode trazer mais tranquilidade do que aquele que está no meio da igreja. Ele é o primeiro, ele é o último. Nunca existirá tempo pelo qual ele não veio a existir, porque de eternidade a eternidade ele é Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu irmão e minha irmã, isso nos dá conforto, porque aquele que é eterno, pense nisso, se Cristo não tem começo nem fim, nunca, preste atenção, se ele não tem começo nem fim, nunca vai deixar de interceder por você, nunca. E a igreja de Esmirna: obrigado, Senhor, obrigado. Segundo, Jesus, como Senhor da igreja, ele é o Senhor da vida e da morte. Ele diz assim: eis que estive morto, tornou a viver, porque aquele que foi obediente até a morte, venceu a morte para nos dar vitória. E ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos, para dar vida e imortalidade mediante o Evangelho. Jesus, irmãos, venceu a morte para que nós pudéssemos nos libertar do medo dela. Não tenha medo. Ele diz: eu conheço, né? Veja que ele esteve morto. Isso nos mostra, irmãos, nos mostra. Terceira coisa, o Senhor da igreja, ele, o Senhor Jesus, ele é o Deus onisciente. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. Veja que isso é onisciência. Ele conhece as nossas aflições. Talvez você diga: mas por que Deus conhece as minhas aflições, conhece as minhas atribulações? Será que Deus não se importa comigo? É claro que ele se importa, irmãos. Não só ele se importa, ele passou. A Bíblia diz assim, que ele era homem
homem de dores. E ele sabe o que é sofrer. Se você dizer assim, mas pastor, o senhor não sabe do meu sofrimento. É verdade, eu não sei. Mas o Deus da igreja, o Deus da tua vida, Ele sabe o que é sofrer. E eu garanto, Ele sofreu mais do que você. Ele conhece a tua dor. Ele conhece a tua aflição. Ele conhece as tuas lágrimas quando ninguém está vendo. Você talvez vai dizer, mas Deus se esqueceu de mim. Deus nunca esquece os seus, porque Ele conhece cada um dos seus filhos. Você está nas palmas daquele que criou você. Ajuda. Você pode até ser pobre em relação às coisas materiais, mas você pode desfrutar das riquezas do Altíssimo. Está dizendo assim, ó, eu conheço a tua pobreza, embora seja rico. Pastor, como assim? 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Em meio à pobreza dele, você é rico da graça, da misericórdia, do poder do Deus Altíssimo sobre a sua vida. Quarta coisa do Senhor da igreja: o Senhor da igreja é o nosso Deus soberano. Vamos ler juntos o verso 10? Vamos lá? Rapidinho? Todos juntos? Pode ler a sua versão. Não. Este é o diabo. E lhe darei. Veja, irmãos, isso é soberania. Eu estou dizendo assim, ó, não tenha medo. Está vendo aí os blasfemadores aí levantando contra você? Ó, não tenha medo. E o diabo vai se levantar, ainda vai lançar alguns de vocês na prisão. Mas não tenha medo, porque em sua soberania, isso aqui é soberania no seu poder absoluto. Ele estabelece um limite, tanto de número de cristãos, alguns, não todas, não é toda a igreja de Esmida. Alguns de vocês, alguns de vocês vão sofrer. O diabo vai lançar alguns, não é todos. Isso é limite. Isso é limite. É Deus dizendo assim, ó, só vai até aqui, Chapinha. Porque o diabo, até no plano soberano de Deus, quando o diabo age na vida do crente, é para a glória de Deus. Como a história de uma mulher que estava passando fome, e ela começou a orar, e toda a comunidade sabia que ela sofria, porque era desempregada, viúva e não tinha condições financeiras, não tinha Bolsa Família e não tinha nada, mas era crente, fiel ao Senhor ali orando. E a certa feita um espírita, um macumbeiro, disse assim: eu vou pegar essa velha, vou fazer uma pegadinha nela, e eu vou fazer uma cesta básica e vou entregar lá na porta dela. E quando ela perguntar quem foi que deu, meu filho, eu vou dizer: foi o diabo. E fez isso, levou, comprou uma cesta básica enorme, e ela orando, clamando a Deus. E ele então chegou na porta, bateu: olha aqui, vim trazer uma cesta básica para você. Ela disse: muito obrigado, meu filho, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí ela já ia entrando, ele disse: você não vai perguntar de onde veio essa cesta, não? Ele disse: não, meu filho, não vou perguntar não, porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Porque Deus é soberano, meu irmão e minha irmã. Deus é soberano. Veja que não é só o limite, mas o tempo da adoração, 10 dias. Tem data de validade. Não é assim, faz como quer, Satanás, não. 10 dias, hein? Há quem diga que foram 10 dias literais, outros dizem que foram 10 anos de perseguição da igreja dos imperadores que passaram. A questão não é o tempo, a questão é um Deus soberano.
agindo sobre principados e potestades para o bem da igreja, porque a igreja não sucumbe ao diabo, porque a igreja está sob o governo de um Deus soberano que está assentado no trono. Não tenha medo das coisas que vai sofrer. Deus está sob total controle das nossas vidas, irmãos. Quando você lê a história de Jó, a capeta matou meus 10 filhos, tomou meus bens. Você não vai ver murmuração nenhuma. O Senhor deu, o Senhor tirou. Você não vai ver ele dizendo assim, ó, capeta deu, capeta tirou. Não, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E no verso capítulo 42 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas por quê? Mas por que o diabo vai fazer isso? O próprio Senhor Jesus responde: para que vocês sejam postos à prova. E essa palavra prova aqui é como um ourives que depura o ouro no fogo. Só tem uma maneira de depurar ouro, é por meio do fogo. Quanto mais o fogo se intensifica, mais as impurezas, as crostas que estão dentro do ouro são removidas, e o verdadeiro ouro é purificado. Cristo poderá estar usando as provações e tribulações na sua vida para prová-lo, porque uma vez depois de aprovado, você será como uma joia preciosa nas mãos de Deus Todo-Poderoso. O propósito, irmãos, de Satanás é ser destruído. O propósito do Senhor com as aflições, tribulações e provações é sermos abençoados. O Senhor é um Deus soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Não tenha medo das aflições. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo das aflições desta vida. Deus vai te dar força. Deus vai te dar ânimo. Deus vai te dar poder. Deus vai te socorrer. Porque aquele que está sentado no trono diz: agindo Deus, quem impedirá? Quinta coisa do nosso Deus: o Senhor da igreja é um Deus galardoador. Verso 11: seja fiel até a morte. Irmãos, aqui não é dizer assim: eu já tenho 86 anos e sou fiel até hoje. Não é isso. É ser fiel a Cristo, pregando o Evangelho e dando bom testemunho em palavras e atitudes, mesmo que isso lhe custe tudo na vida. Se escaparmos, perseveraremos, Se morrermos, escaparemos da segunda morte. Mas em tudo, aquele que vencer, ele diz: eu lhe darei a coroa da vida. E aqui, irmãos, é uma extraordinária bênção que Deus promete para quem persevera até o fim. Veja que Jesus diz assim, ó: eu lhe darei. Ele está dizendo assim, ó: você fez por merecer. Ele está dizendo assim, ó: você não é uma questão de merecimento. Como soberano, eu decidi lhe dar. Sofra, passe tribulação. Quando você passar em tudo isso, e quando morrer, eu decidi lhe dar. Não a coroa de esmina, mas a coroa da vida. Por isso é um presente, irmãos. Não é mérito, é graça. Pura, maravilhosa graça de Deus sobre a sua vida. Trazendo algumas aplicações. A primeira, irmãos, primeira aplicação, dentre as muitas que nós já falamos. Primeira: riqueza não é sinal do favor de Deus, e pobreza não é sinal da maldição de Deus, porque tanto um quanto o outro servem para os propósitos do Altíssimo. Talvez cristãos mais afastados ajudou você a vir com esse projeto, lhe deu alguma oferta para você vir.
Então glorifique a Deus por isso. Mas o fato também de você não ter, não murmure, porque em tudo, Deus seja glorificado. Veja que aqueles cristãos de Esmirna, foi-lhes retirada a oportunidade de serem bem-sucedidos. A igreja hoje aqui, reunida, você tem a liberdade de ser bem-sucedido. Estude a faculdade, faça um concurso. A obra missionária precisa de médicos. Não, pastor, aí na ação social, precisa ou não precisa? Aí precisa de médicos dentro da obra missionária. A igreja precisa de advogados que venham defender suas causas, sejam civis, sejam criminais, sejam constitucionais. A igreja precisa de advogados. A igreja precisa de engenheiros. Quantos campos missionários a gente vai dizer assim: poxa vida, se a gente pudesse ter condições de construir um templo? Engenheiro, arquiteto. A igreja precisa de web design. A igreja precisa. Então, a nossa geração está passando, irmãos. Eu vou completar 50 anos. A minha geração está passando. Eu estou dizendo assim: meu Deus, estou passando. E eu tenho que saber que eu tenho que ensinar essa geração de agora que eles podem ser bem-sucedidos, para que usem os recursos não como um senhor que os escraviza, mas como um servo a serviço da obra de Deus. Você pode usar, meu irmão. Se Esmirna pudesse, teria feito. A questão é que foi lhe tirada isso. A você não foi tirado. Então, procure isso, para que os recursos que você receber sejam um servo a serviço da proclamação do Evangelho. Segundo, se você vier a sofrer, que seja por causa de Cristo e não por causa das suas escolhas ou decisões. Talvez você diga assim hoje: pastor, o meu casamento é uma tribulação. Não, seu casamento não é uma tribulação, foram as suas escolhas. Pastor, o meu filho, a minha filha é uma atribulada. Não, seu filho ou sua filha é uma bênção de Deus, amém? E aí até um recado para as mães que trouxeram seus filhos para o projeto: não fiquem tristes ou revoltadas porque alguém vai olhar para você de cara feia. Não olhe para isso. Se alguém olhar para você de cara feia, meu pastor passou por isso, eu passei por isso, pastor Gustavo passou por isso, pastor Antônio, Juliana passou por isso. As nossas crianças, quando vinham, o pessoal olhando de cara feia, mas o que é que a gente tem que fazer? Que o meu filho cresça, conhecendo a graça de Deus, para que ele glorifique ao Senhor quando eu partir. Então não se envergonhe, não. Aqui é o lugar que seu filho está mesmo, que seu filho venha crescer dentro desse ambiente, para que venha se envolver com todas essas coisas que nós estamos participando. Nós vamos passar, irmãos. Vamos passar. Às vezes eu fico até brincando com o osso. Por mim eu queria ir. Às vezes, irmão, a gente passa tantas coisas nessa vida que a tendência é olhar o meu eu, a minha natureza, e eu digo: meu Deus, eu queria ir. Não queria mais sofrer. Apesar que o meu ministério pastoral é uma bênção que Deus me deu. Mas às vezes as lutas, as provações, eu olho assim e digo: Senhor, a glória é muito melhor. Mas aí Deus diz assim: fica mais um pouco. Fica mais um pouco. Porque se eu for, eu não vou sofrer mais. Quem vai sofrer? Minha esposa, meus filhos vão chorar. Um homem tão bom. Mas eu não. Mas enquanto não chega lá, para a glória dele, vou continuar aqui enquanto ele queira.
mas o legado vai ter que deixar, vai passar. Então lembre-se disso, né? Você seja fiel por causa de Cristo e não pelas escolhas que você faz. Pastor, eu sou perseguido no meu trabalho. Claro, e você fica querendo pregar. Você não está sendo pago pelo seu patrão para pregar na hora do trabalho. Pregue na hora do almoço. Pregue na hora do intervalo. Pregue no seu dia de folga. É um dos seus amigos dia de folga de colega de trabalho e prega. Mas fale de Cristo. Exale o bom perfume de Cristo onde você estiver. Se for perseguido por causa de Cristo, glorifique a Deus. Essa é a terceira aplicação que eu quero dizer a você. Se você for perseguido pelo nome de Cristo, glorifique a Deus. Mas não procure perseguição. Esmina não procurou perseguição. Eu vou ali procurar perseguição. Igual uns profetas do caos que tem por aí, né? Sai tudo perseguição. Ah, pastor, estou vendo uma bola de fogo. Não, é o sol que está irradiando, está queimando a gente aqui. Né? Tudo é perseguição, né? Esse menino não procurou perseguição, irmãos. Esse menino não ficou assim: eu quero ser perseguido, eu quero ser perseguida. Não. É tanto que teve alguns que depois de Policarpo começaram a procurar perseguição, virou insanidade. Quando a igreja foi perseguida por Paulo, ela não foi ridicularizada pelo Senhor. A igreja se espalhou, fugiu de Jerusalém. Mas o nome de Deus foi glorificado da mesma maneira. Onde eles iam pregar o Evangelho, onde eles iam pregar o Evangelho. Policarpo fugiu também. Quem vê a história de Policarpo, não vai dizendo assim: eu quero ir para a fogueira. Não, ele tinha fugido. O problema é que ele foi pego na fuga. Já que eu Policarpo está dizendo assim: ó, já que eu fui pego, que Deus seja glorificado. Nosso problema, então, irmãos, lembre-se, tem muita gente que diz assim, ó: como era bom se Deus mandasse uma perseguição aqui no Brasil. Não ore assim, não peça. Você não sabe o que está pedindo. Porque se nós formos perseguidos com Esmina, nem ônibus a gente tinha alugado, porque não daria ônibus para a gente alugar. Não daria para que a gente viesse comprar uma feira para a gente comer aqui, não ia. Não ia mandar fazer camisas, porque não queria negócios com o crente. Então nunca peça uma perseguição. Você não sabe o que é uma perseguição ou pobreza extrema, porque hoje temos a liberdade de pregar o Evangelho. Persevera até o fim, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é o primeiro e o último. Ele o escolheu, o Deus eterno, antes da fundação do mundo. Escolheu você, escreveu seu nome no livro da vida, para que você glorifique o nome dele diante das lutas e provações desta vida que você vem passando. E do começo ao fim, ele está trabalhando na sua vida. Mas pastor, eu não entendo isso. Não quero entender não. Eu sempre, quando eu falo do Deus soberano, eu sempre lembro daquela música de Estênio Macios, o tapeceiro. Ele sabe o fim, desde o começo. Você só sabe a obra do tapeceiro quando termina. Mas a sua história não terminou ainda. Você ainda tem uma história para realizar. Você tem um propósito de Deus nesta terra. O tapeceiro eterno está trabalhando em sua vida. Então glorifique ao Senhor e exale. Seja fiel até a morte. Por último, não tenha medo do que o futuro lhe reserva. Não tenha medo. Pastor, o que é que vai me acontecer no futuro? Não sei. Mas pastor, isso é a resposta que o senhor deu? Claro. Eu não sei o que vai me acontecer no futuro, eu não sei o que vai me acontecer amanhã. Agora de uma coisa eu sei. Por que, pastor? Porque eu tenho Deus assentado no trono que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele é soberano. E Ele está agindo para o nosso bem. Ele vai nos socorrer, consolar, fortalecer, até terminar a corrida. E quando terminar a corrida, Ele vai dizer assim: venha, servo bom e fiel. Está aqui a tua coroa.
Você não fez por merecer. Mas como eu prometi lhe dar, eu vou lhe dar. Mas por que, Senhor, o Senhor fez isso? Porque eu disse a você, meu filho, que na sua corrida nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Deus está contigo para todo sempre, desde o início da corrida até o fim, para te dar a coroa. Louvado seja Deus. E como será aquele dia glorioso, irmãos? Vem, servo, vem. Foste fiel um pouco, mas eu vou te dar a coroa, porque você terminou bem a corrida. Vamos orar? Seja fiel até a morte. Senhor, em nome de Jesus,